como construir a sua palestra do zero. Eu já gravei vídeos aqui mostrando como que eu construí as minhas palestras, qual é a metodologia que eu uso para construir as minhas apresentações. Aí teve gente que comentou no vídeo, mas aí é fácil, você já faz palestra há 15 anos, para você é moleza. Eu falei, meu amigo, então eu vou fazer agora uma palestra do zero, eu vou pegar uma história do zero e vou construir a palestra neste momento. Antes de continuar o papo aqui, ativa aí o sininho, se inscreva no nosso canal, deixa teu comentário, deixa teu like, para você nos motivar aqui com esse reconhecimento, para a gente continuar produzindo novos conteúdos aqui. Então vamos lá, eu vou te mostrar como que você pode, a partir de agora, construir a sua palestra do zero, transformar a tua história, a tua experiência e o teu conhecimento em um produto. Neste caso, o produto é uma palestra, que pode vir a ser também um livro, um treinamento, um programa de formação, uma mentoria, sei lá. Mas o mais importante é, vamos dar cara para isso que você quer fazer. Então eu vou te ensinar como é que você transforma toda essa tua bagagem aí em uma palestra. Eu vou trazer aqui um método para que você consiga construir. Só que baseado neste método, eu quero te provar que este método funciona para qualquer palestra. Nós vamos trazer um case real aqui de um seguidor que nos escreveu e que contou a sua história. Daí quando eu recebi isso bem escritinho, eu falei, cara, que história legal, dá para ser transformado em uma palestra, mas não comecei a desenvolver, eu só conheço a história. A palestra nós vamos desenvolver juntos aqui. Mas antes da gente entrar aqui para distribuir a história nesses 4 pilares, nós precisamos antes de mais nada, entender uma coisa aqui. Nós temos que construir para essa nossa seguidora qual é a bandeira dela, qual é a bandeira de atuação dela. Porque se eu não tenho uma bandeira de atuação, a história que eu vou contar vai ser vaga, porque eu não consigo entender para que público eu conto, quais são os exemplos que mais cabem para esse público. Então esta primeira etapa aqui é vital antes de você construir a tua palestra. Eu não vou entrar em detalhe de cada item aqui, porque eu já gravei um vídeo exclusivamente para falar sobre bandeira. Se você não assistiu ainda, eu vou pedir para o nosso time colocar no linkzinho embaixo o vídeo. É um vídeo inteirinho para te ajudar a construir a sua própria bandeira. Eu vou direto na temática aqui. Então vamos lá. É então uma mulher, hoje executiva, mas que sempre trabalhou em grandes empresas. Desde o seu estágio em diante, ela sempre trabalhou em grandes empresas. Com base nisso, eu vou te perguntar, qual é o mercado dela então? Certamente, o mercado dela é o mercado de grandes empresas. Por um motivo muito simples, ela não tem linguagem para falar para pequena empresa, porque ela não tem essa relação. Além de grandes empresas, eu acho que também ela poderia falar para startups. Eu acho que poderia ser também, porque as startups são pequenas empresas, mas que já vêm com pensamento tecnológico, né, de grandes corporações. Então, eu acho que são dois mercados interessantes que, de fato, ela possa falar e possa falar bem. Né? Porque perceba que ela tem experiência em diversos segmentos. Né? Agora, vamos lá. Qual é então, mercado? Decidimos. Qual é o foco de atuação dela? Ou seja, para essas empresas, sobre o que ela pode falar? Qual vai ser o foco de atuação dela? Eu acho que fica muito claro que, embora ela teve um início, né, dentro de uma área técnica, mas o início dessa área técnica dela foi por conta da faculdade, mas nunca foi o grande desejo dela. Depois, onde ela fez sucesso, onde ela fez história, foi na gestão. Então, o foco para mim tem que ser gestão. E para qual público que ela vai falar? Aqui para mim é a grande sacada. Hoje ela tem condição de falar para qualquer público porque ela veio de um cargo operacional e ascendeu a um dos cargos mais altos dessa companhia. Então ela pode falar para qualquer cargo. Mas eu vou te dizer o seguinte, sabe qual cargo mais a ouviria? Para mim seriam líderes e o mais importante, para mim seria a média liderança. Vou te explicar por quê. Ela pode falar para alta liderança? Pode. Só que a alta liderança já tem muita gente falando. E o mais importante, a alta liderança geralmente gosta de conversar com pessoas que tenham um nível
de atuação e desenvolvimento muito grande, pessoas mais velhas, pessoas que têm 20, 30 anos de experiência. Então vamos imaginar que o CEO de uma empresa que tem lá hoje os seus 45, 50 anos, dificilmente ele vai querer aprender com alguém que tem 35 anos de idade. Embora, claro, ele vai poder conversar, vai ter uns insights, mas não é a primeira pessoa que ele vai procurar. Agora, e tem um detalhe importante, quando você tem alguém para você ensinar, você precisa compreender que você tem que, de alguma maneira, ser exemplo para aquela pessoa. Você tem que ser espelho para aquela pessoa. A pessoa tem que ver em você alguém que ela quer chegar lá. Então, quando você pega o CEO de uma empresa, dificilmente ele se compara com o CEO de uma outra empresa. Ele se compara com um bilionário, ele se compara com alguém, sei lá, ele se compara com Elon Musk, né, que criou um verdadeiro império. Por quê? Porque ele sempre vai se comparar com alguém um degrau muito acima. Então ela que chegou a um posto muito alto dentro de um board, como head de uma organização, quando ela vai para uma média gerência, essa média gerência se espelha nela. Essa média gerência quer chegar onde ela chegou. Portanto, quando ela quiser falar para a média gerência, ela vai ter um espaço muito grande, porque são pessoas que vão querer ouvir para saber o que é que eu preciso fazer para chegar onde você chegou. Faz sentido? Então, para mim, o público é esse daqui. E qual a solução que ela pode levar? A solução aqui são diversas. Ela pode falar sobre vários temas. Ela pode falar sobre gestão de equipes de vendas, ela pode falar sobre gestão de resultado, ela pode falar sobre construção e exploração de mercados dentro da sua área, ela pode falar sobre diversas coisas. Agora, dentro da história dela, onde eu acho que foi a grande sacada para mim. A grande sacada para mim foi que ela aprendeu a construir, olha que solução bacana, times de alto desempenho. Então, para mim, é isso aqui, ó. Se eu fosse fazer a palestra dela, para mim, ela seria uma especialista em construir times de alto desempenho para grandes empresas ou para startups. Faz sentido? Dentro da história que eu olhei, para mim esse seria o tema que eu desenharia para ela. Então toda a minha palestra seria baseado nisso daqui. Para mim é uma grande sacada. Agora que a gente entendeu a bandeira, então fica na tua cabeça, tá? A palestra dela vai ser como construir times de alto desempenho. Pergunto, é um tema interessante? É um tema que as grandes empresas precisam? É um tema que você, se fosse um gerente de uma empresa que quisesse ascender, você ouviria alguém que já ascendeu, que já cresceu dentro da empresa porque construiu times de alto desempenho? É fato que sim. Ou seja, então este tema é um tema que é vendável, tem muito mercado e tem tudo a ver com a experiência que essa pessoa nos trouxe. Vamos agora construir então a palestra. Então a palestra nós vamos seguir aqui as 4 etapas. Olha só, nós temos uma aula inteirinha sobre como construir a sua palestra. Eu desconstruí uma palestra minha e apresentei com detalhe cada item desse aqui. Eu vou pedir para o nosso time colocar o linkzinho também ali para que você consiga acompanhar mais essa aula também. Aqui eu vou ser mais direto ao ponto para que você entenda como é que eu construiria essa palestra. Abertura. Qual que é a grande sacada de uma abertura? Começar impactando, é trazer as pessoas para o jogo, é convidar as pessoas para a participação. Como é que você faz isso? Você pode começar essa palestra com um vídeo, você pode começar com um trecho de um filme, você pode começar com uma pergunta. No caso desta pessoa, da história que ela contou, eu começaria com uma pergunta que tem a ver com ela. A história dela, que ela conta que ela era, entre aspas, um pouco desacreditada pela família. Por quê? Ela tinha 2 irmãos, um irmão e uma irmã que eram geniais, que passaram na USP de primeira, e ela, na primeira vez que prestou, ela foi reprovada. Os irmãos eram CDFs e ela era alguém que já gostava de uma balada, gostava de sair, gostava de curtir a vida, então a família olhava dizendo, poxa, eu acho que aí nós temos a nossa ovelha negra, talvez ali a coisa não vai funcionar. Então, de fato, ela teve que se superar. Além disso, mas ela passou e ela fluiu. Quando ela foi alçando voos dentro das empresas que ela participou, ela deixa uma coisa muito clara, ela nunca se sentiu
plenamente preparada para os cargos que ela atuou. Ou seja, mesmo alguém que nunca se sentiu preparada para os cargos que ela assumiu, ela conseguiu virar o jogo, conseguiu entregar muito resultado, conseguiu ter reputação, tanto que ela continua crescendo até hoje. Então, para mim, a história dela pode começar com uma pergunta muito legal. Por exemplo, qual foi a última vez que você se sentiu 100% preparado ou preparada para realizar alguma coisa? Olha que legal. Ou ela pode começar com uma pergunta até um pouco mais filosófica, né? Até com um cunho um pouco mais de psicanálise, do tipo: você precisa estar 100% pronto para entrar em ação? Olha que legal essa pergunta. Por que essa... Então, olha que legal. Então, eu começaria aqui com uma pergunta provocativa, que tem a ver, lembrando, que tem a ver com a história dela. Agora, essa pergunta provocativa, por que tem a ver com a história dela? E por que tem que estar conectada com a história dela? Porque depois aqui da pergunta, eu vou trazer a história dela. Eu trago a história de vida. E nessa história de vida eu mostro para as pessoas que se você esperar estar 100% preparado para assumir um desafio, você nunca vai assumir um desafio. Por quê? Porque para você assumir um desafio, ele sempre vai exigir mais competência do que você tem naquele momento. Senão não é um desafio. Senão você vai sempre ficar na sua zona de conforto, porque ali você tem 100% das suas competências. E olha, como que eu começaria a história dela? Precisaria contar a história desde os primórdios dela? Não. Eu começaria a história contando. Eu trabalhei em grandes empresas como XYZ e recebi um convite para ir para uma empresa que estava iniciando no Brasil, para que eu fosse ganhar menos, que eu tivesse menos status, porque ninguém conhecia aquela empresa, mas eu encarei por quê? Porque eu vi a possibilidade daquela empresa crescer e a pessoa que me chamou para ser sócia. Porque ele ia me dar um percentual muito pequeno, mas ele me convenceu que nós seríamos comprados por uma grande empresa. E ela conta ainda que quando ela falou isso para as amigas dela, que trabalhavam também em grandes empresas, todo mundo chamou ela de maluca. Pô, você é louca, você vai trabalhar numa pequena empresa, abrir mão dessa vaga que você está aqui, é super bacana. Então, ela foi a única que acreditou. E ela apostou nesse projeto. Imagina começar a história por aí. Começar por aí. Então, quando ela começa por aqui a história, já gera curiosidade. Ou seja, a primeira coisa que eu fiz, eu acreditei quando ninguém acreditou. Eu me desafiei. Eu tinha certeza? Não tinha, mas eu me desafiei. A partir daí as coisas foram... Realmente, a empresa ela foi vendida, uma multinacional comprou e eles me convidaram para ser diretora dessa operação no Brasil. Pergunto, eu estava preparada? Não. Aceitei? Aceitei. E fui fazer uma entrevista lá em Paris para conversar com o CEO da empresa. Pergunto, eu estava preparada para aquela entrevista? Não. Eu aceitei? Aceitei. Fui lá, fiz o meu papel e fui aprovada. Voltei aqui para o Brasil, tinha que montar uma equipe do zero. Sabe quantas pessoas eu tinha na minha equipe aqui no Brasil? Eu tinha 0 pessoas. Eu tinha que começar, era só eu tinha que começar do zero. Eu sabia montar uma equipe? Não. O que eu fiz? Aceitei o desafio e montei equipe com o melhor que eu tinha. A empresa podia pagar o que as grandes multinacionais pagavam? Não. Ainda assim eu busquei os melhores profissionais e trouxe gente que eu sabia que não estavam os mais preparados do mercado, mas eu preparei aquelas pessoas. Eu sabia preparar? Não, mas eu tive que me desenvolver para isso. Então percebe que toda a história dela sempre teve algo. Eu não estava pronta para aquele desafio, mas eu aceitei, aprendi rápido e me superei. Então eu contaria toda essa história aqui. E aí eu entraria no problema. Quais são os problemas? Por que aquelas pessoas que estão me ouvindo, elas iriam querer me ouvir? Aqui eu vou trazer problema. E o que eu faria aqui? Qual é o maior problema dos líderes atuais? Qual é o maior problema da gestão atual? Olha que legal. Qual é o maior problema dos líderes atuais?
Para mim é simples. Dentro da história dela, qual é o maior problema dos líderes atuais? Eles não desenvolvem as pessoas. Eu quero trazer gente pronta. Eu quero trazer gente que seja 100%, porque eu boto essa pessoa lá para jogar e aí eu vou fazer as minhas coisas. Eu vou continuar cuidando da minha planilha de Excel, eu vou continuar cuidando dos meus relatórios, vou continuar resolvendo problemas e essa pessoa tem que funcionar sozinha. Quando, na verdade, os líderes tinham que preparar as pessoas. Mas sabe por que o líder não prepara as pessoas? Porque não sabe preparar as pessoas, porque não dedica tempo de qualidade para isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou incomodando os líderes. Então, eu vou trazer várias situações e vários motivos do porquê os líderes não desenvolvem as pessoas. Aí eu vou para a solução. O que eu traria de solução aqui? Aqui sim, eu traria qual é o método que ela utilizou e utiliza para formar times de alto desempenho. Então, o que ela faz no dia a dia dela para formar um time de alto desempenho? Quais são os rituais que ela implanta? Quando ela traz alguém para o time que não está 100% pronto, como que ela age com aquela pessoa? E sabe uma coisa que ela tem aqui na solução dela, que colocaria qualquer palestrante que fala de liderança no bolso, ela tem case real. Ela pode só contar história. Só contar história. Ela pode falar, eu contratei essa pessoa aqui, essa pessoa tinha um gap XYZ, ela tinha esse problema, o que eu fiz com ela? Acompanhei, fiz isso, treinei, deleguei, etc, 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 etc. E aqui, na solução, sabe uma coisa que ela pode fazer também, que ela ganha, por exemplo, o público feminino? Na solução, ela pode voltar um pouco na história dela. Ela pode falar, olha, e no auge aqui da minha carreira, eu estava trabalhando muito, voando baixo, as coisas acontecer, engravidei, me tornei mãe. E agora? Vou ter que ficar 6 meses, 7 meses fora da minha empresa, o que eu vou fazer agora? Aí que ela percebeu que ela tinha que confiar ainda mais no time, ela tinha que delegar, ela tinha que conseguir fazer com que as pessoas funcionassem sem ela. E aí a grande capacidade também do líder ser um líder dispensável. O que significa isso? Eu posso sair da empresa e a empresa continua. E aí você pensa assim, Ale, mas se eu me tornar um líder dispensável, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder o emprego. E aí eu posso provar para vocês que não. Depois que eu me tornei uma líder dispensável, sabe o que aconteceu comigo? Eu recebi uma oportunidade para ser head do Brasil, Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque eu tinha tempo livre agora. Porque a minha equipe fazia acontecer, a minha equipe tinha rituais, a minha equipe tocava a operação sem mim. Logo, eu comecei agora a ter mais tempo para que eu pudesse abraçar outros desafios e me tornar uma líder estratégica, que é o que nós precisamos ser. Olha que solução legal, gente. E aí eu vou aqui para o fechamento. E aí no fechamento, cara, para mim tinha que ser alguma coisa extremamente motivacional. O que eu faria? Eu voltaria aqui no início. Sabe aquela pergunta provocativa que nós fizemos? Você precisa estar 100% preparado para assumir um novo desafio? Ou seja, eu voltaria com a pergunta inicial. Voltaria com a pergunta inicial para fazer um crossover daquilo que ela falou. E aqui eu traria uma lição maravilhosa. Assim. Sabe o que eu faria aqui? Eu traria uma lição incrível baseada na maternidade dela. Cara, aqui para mim é foto da filha e um aprendizado que ela teve sobre liderança educando a filha. Cara, e aí matando a pau dizendo o seguinte, você nunca tá preparado para assumir desafio nenhum, 100%. Nem na carreira, nem nos negócios, nem como mãe e nem na vida. Cara, um slidezão de obrigado, tchau e benção. Eu falei para vocês que eu ia ensinar, eu fazia palestra aqui, ó, na lata. Gente, sem brincadeira, eu não tinha preparado nada disso aqui. Eu conhecia a história, trouxe o relato e construí. Sabe o que eu estou fazendo aqui? É transformando toda uma história de vida e aí puxando dali coisas que são relevantes para que a gente possa contar. Eu tenho certeza que o que eu fiz com essa história, você consegue fazer isso com a sua própria história, trazendo o aprendizado. Mas lembra, começa pela bandeira. Depois que você definiu, aí você passa a falar um pouquinho, porque agora a tua linguagem vai para o público que de fato você quer falar. Faz sentido isso? Tranquilo?
Então eu espero que você mergulhe agora, construa o teu aprendizado, agora entenda o que de valor você consegue levar para as pessoas. Grande abraço, até a próxima aula.